Olá, minhas queridas, uma ótima noite para vocês. Sejam muito bem-vindas à nossa live Revitalizando Mulheres. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Nós estamos aqui toda semana, quinta-feira, às 20 horas. Eu entrei um pouquinho atrasada, porque estava tendo um probleminha aqui no vídeo, na nossa webcam. Olá, Stephanie! O som tá ok? Tá tudo ok? Dá uma olhadinha aqui pelo YouTube, se tá tudo certo. E nós estamos aqui, queridas, para mais uma live. O nosso tema de hoje é Antes de desistir, 3 pontinhos. Você já desistiu de alguma coisa alguma vez na sua vida? Você é aquela mulher que desiste fácil das coisas? Você é aquela mulher que não desiste nunca? Que tipo de mulher é você, hein? Vocês acham que vale a pena desistir? Vocês acham que não é bom desistir de nada? Nunca, jamais. Jamais desista, né? Às vezes a gente vê essas frases de efeito, nunca desista, jamais desista. Não é assim? Elas são muito boas em muitos momentos da nossa vida, né? Algumas vezes a gente precisa ouvir isso mesmo. Olha, vá em frente, não desista, siga adiante, não é assim? Mas, antes da gente falar sobre o foco da nossa reflexão, eu quero falar também que a gente tem permissão para desistir. Desistir, algumas vezes, é importante na nossa vida. Quando desistir, tem o significado de abrir mão daquilo que te faz mal. Então, hoje, se eu puder perguntar para você, o que tem te feito mal a ponto de você precisar abrir mão, olha, deixar ir? Pode ser muitas coisas, né, gente? Pode ser pensamentos e sentimentos negativos que servem mais como correntes que te aprisionam e te impedem de seguir adiante. Pode ser desistir de ter razão. De repente, você precisa escolher entre ter razão e ter paz. Algumas vezes, nós precisamos desistir de ter que provar que está com a razão. Sabe quando numa discussão você quer vencer a conversa? Ou você quer ser a última palavra em um conflito, em uma discussão? Pois é. Algumas vezes a gente precisa abrir mão de ter razão. Outras vezes a gente precisa abrir mão do passado, abrir mão de coisas antigas, para que a gente possa viver o novo. Algumas vezes, em alguns momentos, é necessário para muitas mulheres abrir mão de certos relacionamentos que são altamente destrutivos na vida dessa mulher. Então, cada uma de vocês sabe, quando eu falo essa reflexão, quando eu trago para vocês, compartilho essa questão sobre desistir ou não, né? Se nós devemos desistir ou não, e quando desistir, você sabe aí o que é que você precisa abrir mão, o que precisa ser deixado para trás, ou o que precisa ser deixado de lado, ou o que precisa ser, o que você precisa abandonar, para que você possa seguir em frente mais leve. Algumas mulheres não sabem porque a vida às vezes é tão pesada, tão difícil, não é assim? Parece que está carregando uma rocha em cima das costas. E às vezes é necessário soltar algumas coisas que está segurando, olha, como aquele bichinho de estimação, não é? Como aquela pedrinha que serve de travesseiro, pode ser incômodo, mas você não quer largar, não é assim? Então, algumas vezes é necessário que a gente desista, faz parte da vida, desistir faz parte, não é assim? Às vezes, algumas coisas têm que morrer na vida da gente para que outras nasçam. Então, você, minha querida, eu e você temos permissão sim para desistir. Às vezes, para algumas pessoas, desistir pareça fracasso, né? Sim, a gente não gosta de fracassar, de ter aquela sensação de que desistiu de coisas importantes, não é assim? Mas, às vezes, pode parecer coisas muito importantes, muito boas,
mas que você sabe que no fundo, só você sabe o quanto isso está te matando, te corroendo, né? Assim, te aprisionando, te acorrentando. Então, algumas vezes se faz necessário que a gente desista. Mas eu ouvi esses dias, né, eu li uma história, está lá no site de Metáforas, né, metáforas.com.br, você pode acompanhar por lá. Eu ouvi uma história falando exatamente sobre isso, sobre aquele momento onde vale a pena a gente continuar. Vale a pena a gente continuar lutando, seguindo em frente. Vale a pena a gente não desistir. E aí são motivos nobres, são motivos que você considera importante para você. São motivos ligados à sua realização pessoal, aos seus objetivos, aos seus sonhos, ou aos relacionamentos que você considera importante na sua vida, seja filho, seja parceiro amoroso, ou relações de trabalho, ou amigos, ou familiares. Eu não sei o que você considera importante hoje e que vale a pena você preservar, merece a sua atenção e a sua disposição para investir seu tempo, a sua energia, a sua vida, a sua atenção a essas coisas que são importantes para você. Então, existem algumas mulheres que acabam desistindo no meio do caminho, sejam porque estão cansadas, seja porque são mulheres que não têm motivos para seguir em frente, seja por medo, existem mulheres que param por medo de fracassar, medo de não dar certo, o medo às vezes é maior do que a vontade de seguir em frente, que é mais alguma decepção. Tem mulheres que desistem porque se decepcionaram, mas a vida da gente é assim, né, gente? É feita de ciclos. E algumas vezes nós precisamos, olha, recomeçar. Eu sempre cito aqui para vocês, assim como a noite, o dia nasce depois de uma noite, nasce também consigo a possibilidade de recomeçar. É assim. Eu posso, a cada manhã do meu dia, pensar em como eu desejo viver esse dia e escolher quais são os pensamentos que vão fazer parte do meu dia, o que eu quero para esse dia, como eu desejo viver. Quando a gente não tem um ponto de chegada ou um ponto de partida, quando a gente não tem uma referência do que a gente quer, do que a gente deseja viver, daquilo que vale realmente a pena lutar, a gente se sente perdida. Algumas mulheres acabam desistindo por isso, porque ficam perdidas no meio do caminho. Mas é super importante que a gente pense, é super importante que a gente lembre, melhor dizendo, que antes de desistir, a gente precisa lembrar do porquê é importante que a gente continue. Por que é importante que você continue vivendo? Por que é importante que você continue lutando pelos seus sonhos? Por que é importante que você continue investindo nesses relacionamentos ou nesse relacionamento? Por que é importante que você permaneça nesse trabalho? Por que é importante que você se abra para novas possibilidades? Isso é muito importante quando você pensar em desistir. Mas eu quero compartilhar com você também essa mensagem que eu ouvi, né? Essa metáfora que eu li nesse site que eu falei com vocês. Essa história, ela fala sobre um papai e as suas duas filhas. E conta que uma certa tarde, esse homem saiu com essas filhas para passear. E a mais nova delas, a Débora, em um momento desse passeio, vira para o seu papai e diz assim: olha, papai, eu estou muito cansada, eu estou muito cansada. E aí, o seu papai vira para a Débora e diz assim: olha, minha filha, eu também estou muito cansada. E aí a menina, então, olha para o seu pai e começa a choramingar e começa a fazer corpo mole. E aí, no mesmo instante, o pai pega um galho verde de uma árvore e entrega para essa menina e diz assim: olha aqui, minha filha, olha o cavalinho que o papai arrumou para você para te ajudar a seguir em frente.
aquela menina logo pegou esse galho verde, esse cavalinho, e começou a cavalgar. Ela ficou tão animada, mas tão animada, que ninguém conseguiu parar essa menina. Ela pegou esse cavalinho e não parou mais de galopar. E foi a primeira a chegar na sua casa. Chegou antes do seu pai e da sua irmã mais velha. E aí a irmã mais velha, meio sem entender aquela situação, perguntou, pediu explicações para o seu pai. E o seu pai disse: olha, minha filha, na vida é assim. Algumas vezes a gente pensa em desistir, mas a vida sempre traz alguns cavalinhos para nos ajudar na jornada, para nos ajudar a seguir em frente, para nos dar força e ânimo para continuar. Olha que bacana essa história, né? E algumas vezes a gente está na situação da Débora, dessa menininha. Às vezes tão cansadas, desanimadas, não é assim? Você já se sentiu assim? Você está assim nesse momento? Gostaria que você deixasse aí abaixo dos comentários, você contasse um pouquinho para a gente. Como é que você está se sentindo nesse momento da sua vida, ou se você já se sentiu assim? E algumas vezes, muitas mulheres se sentem assim como essa menina. E às vezes olha ao redor e num primeiro momento não consegue perceber esse cavalinho, não é assim? Que ajuda essa mulher a seguir em frente. Mas algumas vezes a vida traz, algumas não, né? Muitas vezes na nossa jornada, a vida ela vai trazendo os seus sinais e os recursos que a gente precisa para seguir em frente. Mas acontece que às vezes o coração está tão fechado que a gente acaba não percebendo esses cavalinhos, esses galhos verdes que vão caindo na nossa frente, justamente para nos ajudar a seguir em frente. E eu falei aqui para vocês, antes de desistir, é importante que a gente lembre o porquê é importante que a gente prossiga. O porquê é importante que a gente continue lutando. O porquê é importante que a gente continue em movimento. Porquê é importante que a gente avance, que a gente continue, que a gente levante um dia de cada vez, dando um passo por vez. Mas também é importante a gente lembrar, a gente nunca esquecer de que na nossa jornada, independente dos desafios que a gente tenha que lidar, independente das situações difíceis muitas vezes, algumas vezes algumas vezes parecendo maior do que a nossa própria capacidade de lidar com essas situações, é importante que a gente lembre que quando nós chorarmos, por exemplo, nunca nos faltará esse consolo. Quando a gente pensar em sempre vai vir uma palavra, uma reflexão, uma voz de um amigo, ou até mesmo a voz de Deus para nos ajudar a seguir em frente. No momento em que a gente estiver com dificuldades de seguir em frente, ou se sentindo perdida, não faltará os sinais necessários para que a gente encontre o caminho, para que a gente seja guiada no caminho que nós precisamos percorrer. Então, a vida da gente, ela traz, sim, né, momentos desafiadores e que muitas mulheres pensam em desistir e outras desistem. Desistem de si mesmas, desistem dos seus relacionamentos, desistem dos seus sonhos, desistem de sonhar, não é assim? Mas é importante que a gente prossiga. Na minha vida, eu já vivi diversas situações, diversos sinais eu já pude ver em momentos desafiadores. E não faltou, de fato não faltou. Não faltou consolo quando houve lágrimas, não faltou o encorajamento, não faltou a direção em momentos em que eu me senti perdida. Não falta. Na vida da gente, a gente tem da parte de Deus todos os recursos que a gente precisa. E o que a gente precisa fazer é se abrir para essas possibilidades, para que a gente não desista daquilo que realmente vale a pena. Eu espero que essa reflexão tenha
ajudado, inspirado você. Esse é o desejo do meu coração. E eu vou deixar essa live, essa pequena reflexão para vocês gravada lá no YouTube, ok? Eu espero vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live.